Olá, meu nome é Fernanda, eu sou do Polo de Blumenau e juntamente com a Fabiana Schubert, a Joyce Mertens e o Mário Costa, nós iremos apresentar o trabalho de linguística textual sobre a palavra texto no gênero jornalístico. No primeiro exemplo, eu trago notícias do site da Globo News sobre política. Por quê? Porque geralmente quando estamos assistindo a televisão ou na internet, a gente vê muito essa palavra ligada ao contexto político. Então vamos ver os exemplos. Ideli Salvati diz que Dilma deve vetar pontos do Código Florestal. A ministra das Relações Institucionais afirmou que nos próximos 15 dias a presidente deve vetar alguns pontos do Código Florestal aprovado na Câmara. Para Ideli, o texto aprovado no Senado era mais equilibrado. Outro exemplo do site da Globo News temos aqui. Carlinhos Cachoeira, texto do requerimento para a criação de CPI, já está pronto. Ainda falta a concordância dos líderes partidários sobre a proposta do PT em relação à abrangência da CPI. Depois disso, começa o recolhimento das assinaturas. A disputa pelo comando da comissão já começou. O último exemplo, deputados aprovam um texto principal da Lei Geral da Copa. No texto aprovado foram incluídas temas como o preço e a gratuidade de ingressos, o comércio de produtos por ambulantes nas redondezas dos estádios e venda de bebidas alcoólicas nos locais dos jogos. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Essas três manchetes, como podemos ver, elas são sobre política e elas apontam a palavra texto representando documentos legais elaborados por órgãos do governo, por órgãos públicos. Esses textos são elaborados não por uma pessoa, mas por várias pessoas, ou seja, diversos representantes, os quais se tornam coautores de uma versão final. Então, nós estamos vendo agora uma informação publicada no Jornal de Santa Catarina, no dia 7 de maio de 2012, que expressa o seguinte: a Anatel quer alterar regimento interno. Brasília. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, aprovou quinta-feira à noite a divulgação do regimento interno da agência em consulta pública. Durante 60 dias, o texto estará disponível no site da agência, www.anatel.gov.br, e poderá receber contribuições de empresas do setor e da população em geral. Depois desse prazo, o documento volta para a análise da diretoria. Nesse texto, nós observamos que a palavra texto, ela está na forma escrita, né? Refere-se a um texto escrito, digitalizado, e que está disponível no site da Anatel. É interessante destacar a possibilidade de interação que foi aberta pela agência, pela Anatel, que é um órgão regulador vinculado ao governo das telecomunicações, para que todos os cidadãos e empresas possam contribuir na construção desse texto legal. É um texto que vai reger o funcionamento de um órgão de interesse público. No texto seguinte, nós temos um trecho de uma reportagem no Terra, né? Sobre a entrevista de uma atriz, né? Que participa do filme As Fantásticas Aventuras de um Capitão. Ao final, é informado sobre a participação dela o seguinte: seu único texto é um monólogo ao final da trama. A palavra texto aqui é utilizada com o sentido de fala, de participação falada de uma atriz representando um personagem em um filme. Esse texto pode estar escrito, porém, na sua apresentação de trabalho artístico, ele é oral, pronunciado num gênero textual de obra cinematográfica com a sua linguagem específica. Vamos ver agora dois textos que são da Folha de São Paulo. Um deles, o tema é Folhinha estreia coluna ciranda do livro com dicas de leitura.
Não é brincadeira a quantidade de livros infantis que chegam às lojas ultimamente. Tem livros só com imagens, outros só de texto, de pano, de plástico, o que toca música, o que vem com carrinho. E diante de estantes tão coloridas, o que escolher? Para tentar ajudar o leitor nesse divertido caos, a folhinha estreia hoje, na página ao lado, a ciranda do livro. Nessa matéria retirada do site do jornal Folha de São Paulo, a palavra texto é claramente utilizada em contraposição à palavra imagem. A referência, portanto, é para texto escrito, não se considerando a questão da multimodalidade textual. No entanto, na sequência da leitura são citados livros que tocam música, que vêm com carrinho, de pano e etc., deixando transparecer possíveis formas de multimodalidade. A compreensão de um texto pode ser manifesta de formas e códigos diversos, estabelecendo uma comunicação entre as pessoas. A multimodalidade está muito presente nos livros infantis, com as imagens, as cores, o formato de letras. Tudo isso constitui uma interação com a criança. As imagens ajudam a percepção do mundo que está sendo criado, dando sentido à história contada. Segundo Dionísio, imagens ajudam a aprendizagem, quer seja como recurso para prender a atenção dos alunos, quer seja como portador de informação complementar ao texto verbal. Da ilustração de histórias infantis ao diagrama científico, os textos visuais, na era de avanços tecnológicos como a que vivemos, nos cercam em todos os contextos sociais. Aqui temos então o segundo texto da Folha de São Paulo. Projeto usa aplicativo de celular para ajudar na alfabetização, de Lucas Sampaio. Pessoas com mais de 15 anos, que só sabem escrever o próprio nome, estão se alfabetizando com a ajuda de celulares inteligentes. Alunos ganham smartphones para fazer parte das atividades em um aplicativo. Intuitivo e desenvolvido em forma de jogo, o programa mistura texto, imagens, sons e símbolos para facilitar o aprendizado de alunos do EJA, Programa de Educação para Jovens e Adultos. Estamos na era da tecnologia, onde a imagem está inserida em todos os lugares, na televisão, na internet, em uma apresentação que utiliza equipamentos de multimídia como essa, uma foto, uma ilustração faz parte de um texto, para que o todo possa ser compreendido. Ao lermos um texto manuscrito, um texto impresso numa página de revista ou na tela de um computador, estamos em... Eu vou fazer essa parte de novo, tá? Porque eu esqueci de falar segundo Dionísio. Tá, pode começar. Segundo Dionísio, ao lermos um texto manuscrito, um texto impresso numa página de revista ou na tela de um computador, estamos envolvidos numa comunicação multimodal. Consequentemente, os gêneros textuais falados e escritos são também multimodais, porque quando falamos ou escrevemos um texto, usamos no mínimo 2 modos de interpretação: palavras e gestos, palavras e entonações, palavras e imagens, palavras e tipografia, palavras e sorrisos, palavras e animações e etc. Também falando da independência de texto e imagem, a matéria As Belezas Calmas da Vida, retirada da revista Fundamental de abril deste ano, apresenta uma resenha crítica do livro de Wolf Elbruch, O Pato, a Morte e a Tulipa. Aqui, o escritor, que comumente aborda em seus textos grandes temas filosóficos e existenciais, cuida também das ilustrações que levam consigo boa parte da poesia do conto. São imagens que aprofundam significados que o texto apenas ensaia, desvendando outros lados da história. Neste trecho, ao mesmo tempo que o autor da matéria enfatiza o fato das ilustrações contarem boa parte da história, tornando o texto multimodal, ele mantém uma independência entre o texto escrito e o material semiótico pictórico. Na reportagem Híbrido de Linguagens da revista Carta Fundamental do mês de abril, também neste ano, o autor e professor Paulo Ramos faz uma resenha do filme e do livro A Invenção de Hugo Cabret. Nesse texto não aparece explicitamente a palavra texto. Seria um texto ideal, onde é subentendido que trata-se de um texto multimodal. Outro aspecto que particulariza a obra, nesse caso, a sua versão literária,
é o uso de diferentes linguagens para compor as páginas da história. Há a predominância do relato literário, construído palavra por palavra, mas, em meio ao universo verbal, são alternados trechos desenhados e fotografias, gerando um híbrido de manifestações artísticas que passa pela linguagem dos quadrinhos e do cinema. As imagens no livro A Invenção de Hugo Cabret são desenhadas pelo próprio autor, então elas são uma continuação da história no momento em que a palavra para. Então, ao final dessa reportagem, o autor fala: não ler a parte gráfica, sim, as imagens também são lidas, significa não ter contato com parte do conteúdo. Então, a gente chegou à conclusão aqui com esse trabalho que a maioria dos sites, das revistas que a gente está acostumado a ler aqui na nossa esfera social, elas tratam texto e imagem separadamente. Então, elas não veem o texto como um texto multimodal. Apenas essa última reportagem, que é de uma revista especializada, a Carta Fundamental, que ela é destinada a professores, e esse texto foi escrito por um linguista da USP. Ele não cita a palavra texto, mas ele consegue botar a imagem, as letras num conjunto, num todo. E isso que a gente consegue perceber, que nessa última reportagem que a gente vai ver esse texto ideal, seria o texto que a gente achou ideal e que realmente nos demais sites e nas demais revistas a gente não conseguiu encontrar, sempre os dois estavam separadamente independentes.